dado pessoal sensível, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais traz no artigo 11 uma regra bem específica sobre o tratamento de dados pessoais sensíveis. Traz lá quais são os motivos que o controlador pode tratar esses dados pessoais sensíveis. E o primeiro motivo é quando o titular, ou seja, a empregada gestante, consentir de forma específica e destacada o compartilhamento de dados pessoais sensíveis. Então, olha que interessante aqui. Se o empregador coleta termos de responsabilidade e ele vai compartilhar essas informações com terceiros, como, por exemplo, autoridades de saúde, autoridades que fiscalizam as relações de trabalho, o consentimento não é a melhor opção. Por quê? Porque o consentimento, o motivo legal do consentimento, ao mesmo tempo que a empregada gestante, que é titular, pode consentir, pode a qualquer tempo requisitar que aquele consentimento seja desfeito pela empresa. A gestão disso é extremamente complexa dentro da empresa. Então, a dica que eu dou para o empregador, quando for justificar eventual compartilhamento desse termo de responsabilidade com terceiros, como, por exemplo, autoridades de fiscalização da relação de trabalho, com autoridades públicas de fiscalização também de questões sanitárias, é não utilizar o motivo do consentimento, e sim utilizar o motivo legal, que é o cumprimento, o tratamento compartilhado de dados pessoais necessários à execução pela administração pública de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos. O que significa isso? Se existe uma política pública de controle de quem já foi vacinado, de quem não foi vacinado, se a empresa observa, não observa as normas de segurança e trabalho, aí é um motivo que justifica o tratamento de dado pessoal, inclusive de dado pessoal sensível, e que justificaria, por exemplo, o compartilhamento dessas informações com as autoridades públicas. Então, o empregador, nesse momento, ele precisa ter bastante cautela, muito cuidado em saber com quem vai compartilhar essas informações. Porque, afinal de contas, são dados pessoais sensíveis que constam nesse termo de responsabilidade da empregada gestante, que assume a responsabilidade em não receber a imunização contra a Covid-19. Sem analisar o mérito, se a empregada está correta ou não está correta, a gente não está analisando esse mérito. A minha fala aqui não é nesse sentido, é de gerar segurança jurídica para o empregador, que é o controlador do dado pessoal, ao receber esse termo de responsabilidade, quais são os cuidados que ele precisa tomar para gerar segurança jurídica para a própria empresa e também gerar segurança jurídica para a empregada gestante, porque afinal de contas ela é titular desse dado pessoal. Essa é uma live bem rápida que eu resolvi fazer de ontem para hoje, porque em 9 de março de 2022, 2 dias, surge a Lei 14.311, que regulamenta o retorno das empregadas gestantes presencialmente ao trabalho. São várias hipóteses previstas nessa lei, mas existe uma hipótese especificamente que eu destaquei, que é a questão do termo de responsabilidade. Esse é um ponto bem importante que a gente precisa ter atenção na questão dos dados pessoais. Então, o nosso bate-papo aqui hoje é trazer estes esclarecimentos acerca desse termo de responsabilidade, o cuidado que o empregador, que está na condição de controlador de dados pessoais, ele precisa ter. É super importante deixar claro dentro da própria empresa que isso é um direito da empregada gestante e que se essa empregada gestante ela opta por assinar esse termo, ela não pode ser objeto de situação constrangedora, porque é um direito que ela tem dessa liberdade de escolha. Isso é muito importante nesse processo de conscientização.